Você já se perguntou por que sua vida parece mais intensa, mais desafiadora que a de outras pessoas? Por que você sente como se o universo estivesse constantemente te testando de formas que parecem quase brutais? Como se cada vez que você acha que vai ter um respiro, uma nova aprovação aparece para te desestabilizar completamente? E se eu te dissesse que essa sensação de estar sendo testado não é apenas impressão sua, mas sim um sinal claro de que você faz parte de um grupo especial de almas, aquelas que foram escolhidas para um propósito maior neste mundo? Que toda essa intensidade que você vive não é uma maldição, mas, na verdade, uma preparação divina? Eu sei que você já deve ter se sentido exausto, incompreendido, como se carregasse um peso que outros ao seu redor simplesmente não conseguem enxergar. Essa sensação de solidão espiritual, de estar passando por provações que parecem não ter fim, de sentir que sua vida é uma montanha-russa emocional constante, isso não é fraqueza da sua parte. Na verdade, é exatamente o oposto. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver vidas tranquilas e previsíveis, enquanto a sua parece ser uma série constante de altos e baixos extremos? Por que você sente dores que outros não sentem, percebe coisas que outros não percebem e carrega responsabilidades que outros nem sequer conseguem imaginar? O que você tem vivido não são apenas dificuldades aleatórias da vida. São testes específicos, desenhados pelo universo para moldar sua alma, despertar seus dons mais profundos e prepará-lo para cumprir sua missão sagrada nesta terra. Você não está sendo punido pelo destino. Você está sendo cuidadosamente preparado para algo extraordinário. Pense comigo. Quando você olha para os grandes líderes espirituais, os curadores, os mestres da humanidade, todos eles passaram por provações intensas. Todos eles foram testados de formas que pessoas comuns jamais experimentariam. Por que isso acontece? Porque o universo sabe que almas especiais precisam de preparação especial. Existem 5 testes brutais que todo escolhido enfrenta em sua jornada de despertar. Testes que, se não compreendidos e vencidos, podem manter você preso em ciclos infinitos de dor, confusão e desalinhamento com seu propósito. Mas quando você finalmente entende o propósito sagrado por trás dessa aparente brutalidade e aprende como transformar cada desafio em uma fonte de força espiritual, aí sim, você desperta para quem realmente é e para o poder que sempre esteve adormecido dentro de você. Hoje, eu vou revelar para você quais são esses 5 testes brutais, porque eles são absolutamente necessários na jornada de todo escolhido. E, principalmente, como você pode não apenas sobreviver a eles, mas usar cada um como uma oportunidade sagrada de crescimento, transformação e alinhamento profundo com seu verdadeiro propósito divino. Se isso já está ressoando profundamente com você, se você sente um arrepio de reconhecimento correndo pela sua espinha, se inscreva no canal agora mesmo. Esta jornada de autoconhecimento que estamos construindo juntos é exatamente para almas como a sua. Almas que vieram aqui para fazer a diferença no mundo. Vamos começar com o primeiro teste, aquele que geralmente aparece logo no início da jornada do escolhido e que pode ser um dos mais dolorosos de todos. Teste 1. O isolamento espiritual extremo. O primeiro teste brutal que todo escolhido enfrenta é o isolamento espiritual extremo. E quando eu digo extremo, é porque vai muito, muito além de simplesmente se sentir sozinho em uma multidão. Estamos falando de um tipo de solidão que penetra até as camadas mais profundas da sua alma. Você já passou pela experiência devastadora de estar em uma sala cheia de pessoas, talvez em uma festa, em uma reunião de família, ou mesmo no seu próprio trabalho. Mas sentir como se existisse uma barreira invisível, quase impenetrável, entre você
E o resto do mundo? Como se você falasse uma linguagem espiritual que ninguém mais ao seu redor consegue compreender ou mesmo reconhecer. Esse isolamento não é apenas social ou emocional, é profundamente espiritual. É como se sua alma vibrasse em uma frequência completamente diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Conversas superficiais sobre o tempo, fofocas, discussões materiais vazias, tudo isso não apenas te entedia, mas literalmente te drena energeticamente. Você sente uma necessidade quase desesperadora de conexões mais profundas, mais significativas, mais autênticas. Você se pega constantemente procurando por alguém que entenda suas inquietações existenciais, que compartilhe suas perguntas sobre o sentido da vida, que consiga conversar sobre espiritualidade, propósito, energia, sem te olhar como se você fosse um alienígena. Mas essas pessoas parecem extremamente raras no seu ambiente. Muitas vezes, esse isolamento se manifesta de formas ainda mais intensas. Você pode se sentir incompreendido mesmo pelos seus familiares mais próximos. Seus pais podem não entender por que você faz as escolhas que faz. Seus irmãos podem achar suas preocupações exageradas ou frescura. Seus amigos de infância podem ter seguido caminhos completamente diferentes dos seus. E agora, vocês simplesmente não têm mais nada em comum. Esse teste é particularmente cruel, porque os escolhidos são, por natureza, seres extremamente amorosos e conectivos. Você ama profundamente. Você se importa genuinamente com as pessoas. Você quer fazer a diferença na vida dos outros. Então, quando você se vê isolado e incompreendido, a dor é amplificada porque vai contra a sua própria natureza essencial. Mas por que o universo permite que isso aconteça? Por que esse teste é necessário na jornada do escolhido? O universo te força ao isolamento para que você aprenda a encontrar força, sabedoria e orientação dentro de si mesmo, sem depender da validação, aprovação ou compreensão de outras pessoas. É nessa solidão sagrada que você desenvolve sua conexão direta e íntima com o divino, com sua própria intuição, com a fonte infinita de amor e sabedoria que existe dentro de você. Pense nisso como um período de incubação espiritual. Assim como uma borboleta precisa se recolher completamente no casulo, isolada do mundo exterior, para que sua transformação radical possa acontecer, você também precisa desse tempo de recolhimento interior para que sua verdadeira essência espiritual possa emergir e se fortalecer. Durante esse isolamento, coisas mágicas começam a acontecer. Você desenvolve uma percepção mais aguçada sobre as pessoas e situações ao seu redor. Sua intuição se torna mais clara e confiável. Você começa a receber orientações diretas do universo através de sonhos, sincronicidades, insights repentinos. Sua conexão com o divino se aprofunda de maneiras que jamais seriam possíveis se você estivesse constantemente distraído por relacionamentos superficiais. Como superar esse teste e transformá-lo em força espiritual? Primeiro, aceite o isolamento como um período sagrado, não como uma punição. Pare de lutar contra ele ou de se sentir culpado por precisar de tempo sozinho. Esse período de recolhimento é um presente divino, uma oportunidade única de crescimento que nem todo mundo recebe. Segundo, use esse tempo precioso para cultivar profundamente sua conexão interior. Medite regularmente, pratique journaling espiritual, estude textos sagrados, explore diferentes práticas espirituais. É nesse período que você vai encontrar muitas das respostas que tem procurado do lado de fora. Terceiro, confie no timing divino perfeito. As pessoas certas, aquelas que realmente conseguem compreender e apoiar sua jornada, vão aparecer na sua vida exatamente quando você estiver pronto para elas e elas estiverem prontas para você. Até lá, fortaleça-se interiormente. Você já viveu esse isolamento profundo, ainda está vivendo,
Deixe nos comentários como tem sido essa experiência para você. Sua história pode ser exatamente o que outro escolhido precisa ouvir hoje. Teste 2. A queda financeira e material devastadora. O segundo teste que pode devastar completamente um escolhido é a queda financeira e material. E não estamos falando de simplesmente apertar o cinto por alguns meses ou ter que economizar um pouco. Estamos falando de perder quase tudo que você acreditava ser sua segurança material, sua estabilidade, sua base de apoio no mundo físico. Quantas vezes você já viu sua vida desmoronar financeiramente, justamente quando achava que tinha tudo sob controle? Perder o emprego de forma inesperada, o negócio que você construiu com tanto amor e dedicação simplesmente dar errado, investimentos que pareciam seguros e inteligentes evaporarem da noite para o dia, dívidas se acumularem como uma avalanche imparável. Esse teste é particularmente brutal porque nossa sociedade nos condiciona desde pequenos a medir nosso valor, nossa importância, nosso sucesso na vida pelo que possuímos materialmente. Então, quando essas coisas são arrancadas de nós de forma repentina e cruel, sentimos como se nossa própria identidade, nossa dignidade, nossa posição no mundo estivessem sendo completamente destruídas. Você pode ter passado anos construindo uma carreira, uma reputação profissional, uma situação financeira confortável e de repente tudo desmorona. E não é apenas a perda material que dói, é a sensação de humilhação, de fracasso, de ter decepcionado não apenas a si mesmo, mas também as pessoas que dependem de você. Muitas vezes, esse teste vem acompanhado de julgamentos cruéis de pessoas ao seu redor. Familiares que questionam suas escolhas, amigos que se afastam quando você mais precisa de apoio, a sociedade que te olha como se você fosse um fracassado. Você pode se sentir envergonhado, inadequado, como se tivesse falhado em algum aspecto fundamental da vida adulta. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Para o escolhido, essas quedas financeiras raramente são resultado de irresponsabilidade ou falta de habilidade. Na verdade, elas tendem a acontecer justamente quando você está começando a despertar para seu verdadeiro propósito, quando sua alma está tentando te redirecionar para um caminho mais alinhado com sua missão espiritual. Por que o universo permite que isso aconteça? Por que esse teste financeiro é necessário? O universo precisa quebrar completamente sua dependência das coisas materiais para que você possa descobrir sua verdadeira fonte de poder, abundância e segurança interior. Enquanto você estiver apegado à segurança externa, enquanto sua paz de espírito depender do saldo da sua conta bancária ou da estabilidade do seu emprego, você não conseguirá acessar completamente seus dons espirituais e sua missão divina. É como se o universo dissesse: agora que você não tem mais nada externo para se apoiar, vai finalmente descobrir a riqueza infinita, a abundância inesgotável que existe dentro de você. Vai aprender a confiar em mim, na fonte divina que nunca falha. Esse teste também serve para te ensinar sobre desapego espiritual. Você precisa aprender que sua identidade, seu valor, sua contribuição para o mundo não estão nas coisas que você possui, mas na luz que você carrega, no amor que você expressa, na diferença que você faz na vida das pessoas. Durante esses períodos de dificuldade financeira, muitos escolhidos descobrem talentos e habilidades que nem sabiam que possuíam. Você pode descobrir que tem um dom para cura, para aconselhamento, para arte, para escrita, para ensino. Coisas que antes eram apenas hobbies, de repente se tornam fontes de sustento e propósito. Como transformar essa queda em um renascimento espiritual e material? Primeiro, reconheça profundamente que você não é o que possui.
Sua identidade verdadeira, seu valor infinito como ser humano, sua contribuição única para o mundo, não estão nas suas conquistas materiais, mas na luz divina que você carrega dentro de si, na sua capacidade de amar, de servir, de inspirar. Segundo, use esse período desafiador para um realinhamento profundo com seu propósito. Muitas vezes, essas quedas acontecem quando estamos seguindo um caminho que não está verdadeiramente alinhado com nossa missão espiritual. O universo está te forçando a parar, reavaliar e redirecionar. Terceiro, desenvolva uma fé inabalável na abundância universal. Aprenda a confiar que o universo sempre provê para aqueles que estão genuinamente alinhados com sua missão e dispostos a servir ao bem maior. Essa confiança não é ingenuidade, é uma lei espiritual fundamental. Quarto, transforme a necessidade em criatividade pura. Alguns dos maiores breakthroughs na vida de um escolhido acontecem justamente nos momentos de maior escassez material. Quando você não tem recursos externos, é forçado a acessar recursos internos que nem sabia que existiam. Teste 3. A traição e abandono dos mais próximos. Talvez não exista dor mais devastadora e brutal na jornada de um escolhido do que descobrir que as pessoas em quem você mais confiava, família, amigos íntimos, parceiros amorosos, mentores que você admirava, não apenas não te compreendem, mas ativamente te traem, te abandonam ou trabalham contra você nos momentos em que você mais precisa de apoio. Você já passou pela experiência absolutamente devastadora de descobrir que alguém que você amava profundamente, alguém em quem você depositava sua confiança mais íntima, estava trabalhando nas suas costas, espalhando mentiras sobre você, ou simplesmente se aproveitando da sua generosidade e lealdade, ou de ver pessoas que juravam te apoiar incondicionalmente simplesmente desaparecerem quando você mais precisava delas, como se você nunca tivesse existido na vida delas. Esse teste é especialmente cruel e doloroso porque os escolhidos tendem a amar de forma extremamente intensa, leal e incondicional. Quando você ama alguém, você entrega seu coração completamente, você confia sem reservas, você se dedica sem medir esforços. Então, quando essa lealdade e amor não são correspondidos, quando são traídos ou simplesmente ignorados, a ferida vai muito além do emocional. Ela atinge diretamente as camadas mais profundas da sua alma. Muitas vezes, essas traições vêm das pessoas mais improváveis. Pode ser um pai ou uma mãe que sempre foi seu herói, mas que de repente demonstra não compreender nem apoiar suas escolhas espirituais. Pode ser um amigo de décadas que, quando você passa por dificuldades, não apenas se afasta, mas ainda espalha sua intimidade para outros. Pode ser um parceiro amoroso que você acreditava ser sua alma gêmea, mas que te abandona justamente quando você está mais vulnerável e precisando de amor. O que torna essa traição ainda mais dolorosa é que, como escolhido, você provavelmente deu sinais claros de lealdade e amor genuíno. Você provavelmente se sacrificou por essas pessoas, abriu mão de coisas importantes por elas, esteve presente nos momentos difíceis delas. Então, quando elas não fazem o mesmo por você, a sensação de injustiça e abandono é quase insuportável. Você pode começar a questionar seu próprio julgamento sobre pessoas. Pode começar a se fechar emocionalmente, construindo muros ao redor do seu coração para se proteger de futuras traições. Pode desenvolver uma desconfiança generalizada que afeta todos os seus relacionamentos futuros. Mas por que o universo permite que isso aconteça? Por que esse teste de traição é necessário na jornada do escolhido? Esse teste força você a desenvolver discernimento espiritual genuíno.
Você precisa aprender a distinguir entre pessoas que estão genuinamente alinhadas com sua jornada espiritual e aquelas que estão apenas usando sua energia, sua generosidade ou sua presença para seus próprios propósitos egoístas, sem nenhuma intenção real de reciprocidade ou apoio mútuo. Além disso, cada traição que você enfrenta está te ensinando a confiar mais profundamente na sua intuição e menos nas aparências externas. O universo está te treinando para reconhecer vibrações energéticas reais, intenções verdadeiras, não apenas palavras bonitas ou comportamentos superficiais que podem ser facilmente falsificados. Esse teste também está te preparando para relacionamentos mais autênticos e profundos no futuro. Quando você passa por essas traições e aprende a curá-las sem se fechar completamente, você desenvolve uma capacidade única de amar de forma madura, consciente e discernente. Como curar essas feridas profundas e crescer espiritualmente através delas? Primeiro, entenda que a traição reflete sempre as feridas, limitações e nível de consciência da outra pessoa, não seu valor ou dignidade. Quando alguém te trai, está revelando suas próprias sombras, seus próprios medos, suas próprias incapacidades, não determinando quem você é ou quanto você vale. Segundo, use a dor como combustível para desenvolver uma compaixão ainda mais profunda. Paradoxalmente, passar por traições pode te tornar mais compassivo e compreensivo, pois você passa a entender a dor interna que leva as pessoas a machucarem outras. Isso não significa aceitar comportamentos abusivos, mas compreender que pessoas feridas ferem outras pessoas. Terceiro, veja cada pessoa que sai da sua vida como criando espaço energético para alguém mais alinhado com quem você está se tornando. O universo está constantemente refinando seu círculo de relacionamentos, removendo pessoas que não conseguem acompanhar seu crescimento espiritual e abrindo espaço para conexões mais elevadas. Quarto, use essas experiências para fortalecer tremendamente sua conexão com o divino. Quando você não pode confiar completamente nas pessoas, aprende a confiar absolutamente no universo, na sua própria orientação interior, na fonte divina que nunca te abandona nem te trai. E se você está se conectando profundamente com esses testes, se está reconhecendo sua própria jornada dolorosa, mas transformadora nessas palavras, eu quero te convidar a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, eu aprofundo muito mais essas questões espirituais complexas e te dou um guia prático e compassivo para navegar por essa jornada com mais clareza, força e propósito. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, vamos continuar com o quarto teste. Teste 4. A doença ou crise de saúde inexplicável. O quarto teste brutal que muitos escolhidos enfrentam é uma crise de saúde que parece surgir do nada, sem explicação lógica, e que muitas vezes a medicina convencional não consegue diagnosticar corretamente, explicar completamente ou curar de forma definitiva. Você já passou por períodos onde seu corpo simplesmente começou a falhar sem uma razão médica clara? Doenças estranhas que os médicos não conseguem identificar, dores inexplicáveis que migram pelo corpo sem padrão aparente, fadiga extrema e debilitante que nenhum exame consegue encontrar a causa, sintomas físicos que parecem não ter origem em nenhum problema orgânico detectável. Esse teste é particularmente assustador e desorientador, porque ataca aquilo que consideramos nossa base mais fundamental para existir no mundo físico, nosso corpo. De repente, você se sente traído pelo próprio veículo que deveria te carregar através da vida, pelo templo que deveria abrigar sua alma de forma saudável e funcional. Muitas vezes, esses problemas de saúde aparecem justamente nos momentos mais importantes da sua jornada espiritual.
Pode ser quando você está começando a despertar para seus dons, quando está se preparando para uma missão importante, ou quando está passando por uma transformação espiritual significativa. É como se o corpo não conseguisse acompanhar a velocidade da evolução da sua alma. Você pode passar anos indo de médico em médico, fazendo exames atrás de exames, experimentando tratamentos que não funcionam ou que funcionam apenas temporariamente. A sensação de frustração e desespero pode ser avassaladora, especialmente quando pessoas ao seu redor começam a sugerir que o problema pode ser psicológico ou que você está inventando sintomas. O que torna essa situação ainda mais desafiadora é que, como escolhido, você provavelmente tem uma sensibilidade energética muito mais aguçada que a maioria das pessoas. Isso significa que você pode estar absorvendo energias densas do ambiente, carregando traumas ancestrais no seu corpo ou processando fisicamente as transformações espirituais que está vivendo. Mas qual é o significado espiritual mais profundo por trás dessas crises de saúde aparentemente inexplicáveis? Na jornada do escolhido, muitas doenças são, na verdade, manifestações físicas de bloqueios energéticos, traumas espirituais não processados ou resistências inconscientes à sua própria evolução. Seu corpo está literalmente gritando que algo na sua vida não está alinhado. Pode ser que você esteja suprimindo seus dons espirituais, negando sua verdadeira missão ou carregando feridas emocionais que precisam ser curadas e liberadas. Às vezes, a doença é também uma forma de desaceleração forçada pelo universo. Quando você está muito perdido na superfície da vida, muito desconectado da sua essência espiritual, muito focado em coisas externas, o universo pode usar a doença para te obrigar a parar, a olhar para dentro, a reconectar com o que realmente importa. Outras vezes, a crise de saúde é um portal para o desenvolvimento de dons espirituais específicos. Muitos curadores, terapeutas holísticos e trabalhadores da luz descobriram suas habilidades justamente através de suas próprias jornadas de cura. A doença os forçou a explorar métodos alternativos, a desenvolver sensibilidades energéticas, a compreender conexões entre corpo, mente e espírito. Como transformar essa crise aparentemente destrutiva em uma oportunidade de cura profunda e crescimento espiritual? Primeiro, comece a ver a doença como uma mensageira sagrada, não como uma inimiga. Pergunte-se honestamente: o que meu corpo está tentando me comunicar? Que aspecto da minha vida física, emocional ou espiritual precisa de atenção urgente e transformação? Segundo, explore profundamente as conexões entre suas emoções, traumas não processados e os sintomas físicos que está manifestando. Muitas vezes, existe uma correlação direta e poderosa entre traumas emocionais que você nunca curou completamente e as manifestações físicas que está experienciando. Terceiro, combine inteligentemente medicina tradicional com abordagens de cura energética e espiritual. Não abandone completamente o tratamento médico convencional, mas considere também terapias holísticas, trabalho energético profundo, cura espiritual e práticas que abordem seu ser integral, não apenas os sintomas físicos. Quarto, use esse período de vulnerabilidade física para um crescimento espiritual acelerado e profundo. Esses momentos de fragilidade física podem ser paradoxalmente os mais poderosos para despertar, autoconhecimento e conexão com o divino. Quinto, desenvolva uma relação completamente nova e mais amorosa com seu corpo físico. Aprenda a vê-lo como um templo sagrado que merece cuidado profundo, respeito genuíno e amor incondicional, não como um objeto que deve simplesmente funcionar conforme sua vontade. Teste 5. O despertar espiritual caótico e assustador.
O quinto e talvez mais intenso e desorientador teste que um escolhido enfrenta é o despertar espiritual caótico. E quando eu digo caótico, é porque pode literalmente parecer que você está perdendo completamente a sanidade, que está se desconectando da realidade que sempre conheceu. Você já passou por períodos onde começou a ver, sentir, ouvir ou simplesmente saber coisas que não consegue explicar de forma racional? Visões que aparecem do nada, vozes que ninguém mais ouve, sensações intensas de presença de seres que não estão fisicamente presentes, habilidades psíquicas que apareceram repentinamente sem nenhum treinamento prévio. E junto com todas essas experiências extraordinárias, o medo desesperador e constante de que você possa estar ficando louco? Esse teste é brutal porque acontece justamente quando você está se abrindo para seus maiores dons espirituais, para suas capacidades mais extraordinárias, mas ainda não tem as ferramentas, o conhecimento ou o apoio necessário para compreendê-los, integrá-los ou controlá-los adequadamente. É como se todas as suas percepções espirituais, que estavam adormecidas há anos ou décadas, acordassem de uma vez só, criando uma cacofonia avassaladora de informações, sensações e experiências. Você pode começar a perceber energias das pessoas de forma tão intensa que fica difícil estar em lugares públicos. Pode começar a ter sonhos proféticos que se realizam literalmente. Pode sentir a presença de seres espirituais, receber mensagens através de sincronicidades constantes, ou desenvolver habilidades de cura que não entende como funcionam. Ao mesmo tempo, você pode estar vivendo em uma sociedade que não reconhece nem valida essas experiências. Familiares podem sugerir que você procure ajuda psiquiátrica. Amigos podem começar a te evitar porque suas conversas ficaram esquisitas. Você pode se sentir completamente isolado, com experiências que parecem impossíveis de compartilhar ou explicar. O que torna esse despertar ainda mais desafiador é a ausência de orientação adequada. Nossa cultura ocidental simplesmente não oferece estruturas ou mentores para esse tipo de experiência espiritual intensa. Você pode se sentir como um alienígena tentando entender um mundo que não faz mais sentido conforme suas percepções se expandem. Mas por que o despertar espiritual precisa ser tão caótico e desorientador? O caos é absolutamente necessário para quebrar completamente sua antiga percepção limitada de realidade. Se o despertar fosse suave, gradual e confortável, você poderia resistir a ele ou tentar encaixá-lo nas suas velhas crenças limitantes, mantendo-se preso em conceitos pequenos sobre si mesmo e sobre o mundo. O universo te força a uma expansão de consciência tão radical e repentina que você simplesmente não tem escolha senão aceitar que existe muito, muito mais na realidade do que você jamais imaginou. É assustador, desorientador, mas é também o nascimento do seu verdadeiro poder espiritual. Esse caos também serve para te forçar a desenvolver rapidamente discernimento espiritual, proteção energética e habilidades de grounding. Quando você está sendo bombardeado com informações e experiências espirituais, você é obrigado a aprender a filtrar, organizar e integrar essas experiências de forma saudável. Como navegar por esse despertar caótico sem perder sua sanidade ou seu equilíbrio? Primeiro, aceite completamente que você não está ficando louco. Milhões de pessoas ao redor do mundo passam por experiências espirituais similares. Você está despertando para habilidades naturais da sua alma, não desenvolvendo problemas mentais. Segundo, procure ativamente orientação de pessoas que já passaram por processos similares. Encontre mentores espirituais experientes, grupos de apoio para pessoas em despertar, ou literaturas sérias que validem e expliquem suas experiências de forma respeitosa e prática. Terceiro,
Pratique constantemente técnicas de grounding ou enraizamento energético. Atividades que te conectem com a terra física. Caminhada na natureza, jardinagem, exercícios físicos. Te ajudam a manter os pés no chão, enquanto sua consciência se expande nas dimensões espirituais. Quarto, estabeleça boundaries energéticos claros e firmes. Aprenda a proteger sua energia pessoal, a controlar quando e como você acessa essas habilidades espirituais e a desligar essas percepções quando precisar de descanso. Quinto, mantenha um diário detalhado de suas experiências espirituais. Com o tempo, você vai começar a ver padrões, significados e conexões nas suas experiências que não eram óbvios no momento em que aconteceram. Qual desses 5 testes brutais ressoa mais profundamente com sua jornada pessoal? Qual deles você está enfrentando neste momento da sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode ser exatamente a validação e o encorajamento que outro escolhido que está passando pela mesma jornada dolorosa precisa ouvir hoje. Esses 5 testes brutais, o isolamento espiritual extremo, a queda financeira devastadora, a traição dos mais próximos, a crise de saúde inexplicável e o despertar espiritual caótico, não são punições, são iniciações. Cada um deles está desenhado especificamente para despertar um aspecto do seu verdadeiro poder, para quebrar as ilusões que te mantêm pequeno e para te preparar para cumprir a missão pela qual sua alma veio a esta terra. Se você reconheceu sua própria jornada nestes testes, quero que saiba de uma coisa: você é muito mais forte do que imagina. Cada dor que você enfrentou, cada momento de desespero que superou, cada vez que escolheu continuar mesmo quando tudo parecia perdido, tudo isso foi moldando a força espiritual extraordinária que existe dentro de você. Você não está sendo testado porque é fraco. Você está sendo testado porque é poderoso demais para uma vida comum. E se você sentiu esse chamado profundo durante este vídeo, se reconheceu sua jornada nestas palavras, eu te convido a se aprofundar ainda mais. Meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, é um guia completo para te ajudar a navegar por essa jornada com mais clareza e propósito. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se este vídeo tocou sua alma, deixe seu like. Isso me ajuda a alcançar outras almas que precisam ouvir esta mensagem. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento juntos. Lembre-se, seus testes mais brutais são a prova de que você está destinado a algo extraordinário. A dor que você sente hoje é a força que você usará amanhã para iluminar o mundo. Até o próximo vídeo e lembre-se, você nunca está sozinho nesta jornada.